E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos lá então, galera, falar de Revolução Russa, porque essa é a nossa aula de número 3. E é o seguinte, pessoinha, você que está aqui assistindo esse vídeo, o que nós vamos ver aqui hoje? Nessa aula, galera, a gente vai estudar um aspecto muito importante da Revolução Russa, que é a questão ideológica, né, cara? As ideias que movimentaram essa revolução. Se você lembra das nossas últimas aulas aí, eu comecei lá na primeira aula mostrando para você como que era a sociedade russa, o que era a Rússia lá, né, no final do 19, início do século 20. Depois nós entramos ali, eu dei conta de alguns aspectos históricos, né, alguns eventos históricos que ocorreram no início do século 20, falamos da guerra contra o Japão, terminei falando da Primeira Guerra, né, ficou aquela situação, pô, professor, e aí o que vai acontecer, o que vai acontecer lá? E aí eu deixei para essa aula, no momento separado, para trabalhar com você a questão do pensamento, né, a questão da ideologia, como que as ideias, né, se movimentaram ali na Rússia para levar todo mundo para a Revolução. Porque caso você não sabe, tá, não foi só o Domingo Sangrento, a guerra contra o Japão, a fome, a miséria, a Primeira Guerra Mundial que movimentaram a Revolução. Tudo isso teve um peso, sim, um peso grande, pô, substancial. Mas, as ideias também foram extremamente importantes, tá? E quando eu falo de ideias, tá, eu vou falar aqui de socialismo com vocês, tá? Que foi o pensamento predominante, ok? Mas a gente vai entender na aula de hoje aqui que o socialismo durante a Revolução Russa é uma coisa um pouco complexa. Você não pode falar, você não pode generalizar e achar que o socialismo era uma única corrente, era uma única forma de pensar, era uma coisa só. Não, vocês vão entender que era uma coisa assim com uma capilaridade muito grande, com uma ramificação muito grande. Tá? Mas, de um modo geral, o pensamento socialista, de esquerda, o pensamento que procurava organizar camponeses, operários na luta contra a burguesia, contra o governo, na luta por um governo igualitário, um governo representativo, isso, de certo modo, movimentou muito a população russa, ajudou os caras a se organizarem e a fazer toda a revolução que ocorreu por lá. Ok? E outra coisa, nessa aula, essa aula, você tem que entender ela como se fosse um grande parênteses, saca? Por quê? Eu comecei lá no final do 19, entrei pelo século 20 na Rússia, agora eu preciso abrir um grande parênteses onde eu vou voltar algumas coisas na história, tá? Onde em alguns momentos eu preciso até mencionar coisas que eu não disse ainda, eu vou avançar um pouco no nosso conteúdo, para fazer você entender como as pessoas pensaram. Para a gente tentar se aproximar um pouquinho de como as pessoas pensaram e sentiram aquele momento histórico. Beleza? Dito isso, então, pega aí o seu chimarrão e vamos falar aí de socialismo. E outra coisa, eu não vou entrar a fundo na ideologia socialista nessa aula, porque aqui, né, procurei algum canto aí no meu canal, tem uma aula específica sobre ideologias, onde eu falo de liberalismo, de anarquismo, de socialismo, tá? De todas essas ideologias que estavam ocorrendo nesse momento na Europa. Ok? Então aqui não é um lugar para me aprofundar tanto, senão essa aula, mano, vai 3 horas, mano. E, cara, e meus alunos já estão reclamando já. Ah, professor, aula de 50 minutos aí no YouTube? Ah, mano. Cara, aguenta aí, mano. Vai dar tudo certo. Ok? Vamos lá. Uma coisa assim que muito aluno já se depara com esse assunto e já fica questionando. Pô, professor, esse símbolo aqui do socialismo, do movimento dos caras, pô, a foice e o martelo, e aí, mano, o que rola? Por que esse símbolo? Por que não, sei lá, uma espada Jedi? Né? Por que a foice e o martelo? Porque é o seguinte, pessoinha, você vai entender no decorrer da nossa aula aqui que eu vou falar de 2 grupos sociais muito importantes na Rússia que movimentaram a Revolução.
que são os operários, simbolizados pelo martelo, né, os caras que trabalhavam nas fábricas, e os camponeses, mano, os caras que usavam a foice ali, né, para cortar os alimentos, trigo, arroz e tudo mais. Tá? Então, esse símbolo ele fala de dois grupos sociais muito importantes, o campesinato e o operariado. Beleza? Beleza? Vamos então desenrolar esse carretel. Uma coisinha para a gente começar a falar de socialismo na Rússia. Tá? A gente fala em socialismo, já vem na sua cabeça. Pô, marxismo, Karl Marx. É isso aí. Não está totalmente errado, mas também não está 100% certo. Tá? O marxismo era uma linha importante na Rússia? Era, pra caramba. O Lenin, mano, era um seguidor, né, pragmático do marxismo. Mas para você entender, se a gente pudesse voltar no tempo e desmembrar um pouco a sociedade russa e tentar entrar um pouco na cabeça da galera, a gente entender que tinha uma mistura ali, cara, porque o pensamento socialista ele vai ter uma força muito grande na Alemanha, né, vai ter uma linha muito forte alemã, de onde vem o Karl Marx, vai ter uma linha também francesa, vai ter uma linha também inglesa. Tá? E só para você entender, cara, quando a gente começa a estudar essa questão de pensamento socialista, a gente não está falando só do século XIX, mano. Não. Cara, a gente pode buscar, mano, essa ideia de pensamento socialista, por exemplo, lá já no final da Idade Média, mano. 1500, deixa eu olhar na minha cola aqui, 1529, mano, com Thomas Moros. Tá? Ele já escreve uma obra, A Utopia, onde ele imaginava uma sociedade igualitária, sem divisões de classes. Então, assim, cara, há muito tempo na história já tem uma galera pensando numa sociedade igualitária, sem divisão de classes, e isso se desenrola por todo o século XVI, XVII, XVIII e XIX. Tá? Por exemplo, você pensa assim, pô, então era só o Marx que estava bombando? Não, cara, você também tinha outras linhas, por exemplo, que vinham da França, por exemplo. Né? Na França a gente tem um teórico muito importante, o Saint-Simon, por exemplo. Cara, é outro teórico do socialismo, que vai para a linha do socialismo utópico, né, cara, de pensar o socialismo de uma outra maneira. Eu não quero entrar nessa linha aqui agora para a gente não alongar muito o vídeo já está ficando longo pra caramba, tá? Cara, na Inglaterra, para você ter uma ideia, quando a gente fala de socialismo, a gente lembra também da primeira internacional socialista. O que foi essa internacional? A internacional era a ideia de que a luta dos operários, a luta dos trabalhadores, não era uma luta pontual de uma única nação, mas era internacional. Todos os trabalhadores do mundo deveriam se unir e assumir para si essa responsabilidade de criar uma sociedade igualitária, saca? Então os caras criam um movimento em Londres, cara, na Inglaterra lá. Saca? Não tem a ver com a Alemanha, não tem, entende? É uma outra maneira de pensar, é uma outra linha, depois vão vir outras internacionais, a última vai ser interrompida aí pela Primeira Guerra Mundial. Então assim, cara, tenta não pensar quadrado, saca? Tenta não pensar dentro da caixinha agora. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, cara, século XXI, cara, eu tô gravando essa aula aqui em junho de 2020, né, cara, estamos bombando na quarentena e o coronavírus está arregaçando com o Brasil. E o que eu vejo por aí é um radicalismo tão grande com relação a várias formas de pensamento, e quando o radicalismo vem à tona, ele tenta enquadrar as coisas. Tanto o pensamento de esquerda como de direita, né? Todo mundo tentando enquadrar, todo mundo tentando limitar. Cara, não pensa assim. Tá? Se você quer ter uma boa formação, pensa fora da caixinha, pensa amplo. Entendeu? Então, dito isso, vamos lá então. Todas essas linhas de pensamento influenciavam a Rússia nessa época, entendeu? Então, cara, tinham linhas marxistas, tinha uma outra linha que vinha de outro pensador, você tinha um grupo atuante de intelectuais que seguiam por um caminho. Então, cara, a Rússia era uma miscelânea de pensamentos. E não havia só a influência do pensamento socialista, também tinha o anarquismo, que era muito forte também na Rússia. Você tinha linhas anarquistas muito fortes. Eu também não estou falando só de linhas de esquerda, né? Você tinha grupos que apoiavam o liberalismo, a gente vai falar um pouquinho deles lá na frente. Então todas aquelas ideologias que estavam influenciando a Europa, que nós estudamos lá na nossa outra videoaula, essas ideologias também desembarcaram na Rússia. Pô, professor, mas então por que os professores focam só nessa linha socialista? Não é que a gente foca só na linha socialista, é porque foi essa linha de pensamento que ganhou força e que fez a revolução.
né? A gente vai entender lá na frente lá que a galera mais ligada à direita, ao pensamento burguês ali, não deu muito certo. Tá? Por quê? Vocês viram, quando o Nicolau II ele resolve interferir na Duma, qual que é a primeira questão do Nicolau II? Quando os caras criam a Duma ela é formada por quem? Por soviéticos. E os caras vinham com essa linha de esquerda e queriam fazer grandes transformações na Rússia. Quando o Nicolau II se fortalece, qual que é a primeira ação dele? Desfaz a Duma. Ele desfaz, ele traz a galera mais da burguesia, a galera mais do liberalismo para o lado dele. E aí não tem a transformação que a Rússia precisava, não ocorre. Saca? A Rússia continua na guerra, todos os problemas continuam. Então é óbvio que se essa linha de pensamento não trouxe a transformação que precisava, a luta vai continuar. E continuou. E nessa luta o pensamento que prosperou foi o pensamento de esquerda, o pensamento socialista. Ok? Bora lá então. Então é o seguinte, final do século XIX, início do século XX, a Rússia é um país que está ali se industrializando, tem, né, em cidades assim, específicas um operariado muito grande, uma industrialização muito grande, e é dentro desse ambiente ali que o pensamento socialista vai bombar. Por quê, professor? Porque é uma linha de pensamento que ela vai falar diretamente com o operariado. Né? E é uma linha que vai colocar para o operariado, para o campesinato, a ideia de que vocês têm que se envolver na luta, vocês têm que fazer acontecer, porque o burguês, né, que é o dono dos meios de produção, que é dono, né, da economia, ele não vai fazer. Ele, o burguês, não está interessado nas mudanças que vão beneficiar vocês. E por que o pensamento socialista tinha, né, tem, né, tem esse ponto de vista? Não é à toa, não é um pensamento revolucionário jogado ao vento, não. Eles têm esse tipo de pensamento por conta do desenvolvimento histórico. Você pega desde a Revolução Industrial, desde o século XIX, inclusive eu tenho uma aula sobre isso no meu canal, você pode ver quais eram as condições dos caras da Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra. Vocês vão ver que desde o começo, cara, as condições de trabalho dos caras eram péssimas, eram horríveis, os caras eram explorados pra caramba. Então a partir daí que o pensamento socialista ganha muita força ao colocar para o operariado, para o campesinato, a ideia de que eles têm que fazer a revolução, eles têm que construir. Tá? E aí o que vai mudar de uma linha ou outra do socialismo é o caminho para isso ser feito. Tá? Então os ambientes fabris na Rússia, de um modo geral, vão ser ambientes onde vai prosperar isso daí. É ali que vão ter os sindicatos, né? É ali que vai ter aquela organização dos operários. A gente viu lá atrás, quando a gente falou dos sovietes, os sovietes eram formados por quem? Por operários, por camponeses, os caras que estavam, né, em um momento ali da Rússia, eles assumiram para si, né, a tarefa do legislativo, do executivo, né, e sentaram o pau. Né? Aí depois vem a Duma e acaba um pouco com isso daí. Tá? E tem um movimento que do operariado, que estava ali nos centros urbanos, portanto um lugar onde tinha mais informação, um lugar onde circulavam mais as ideias, dali as ideias vão para o campo, saca? Então, né, os grandes centros urbanos, eles se tornam vetores ali desse pensamento socialista. E lembra que eu falei também na outra aula que muitas pessoas estavam deixando o campo, um lugar onde eles eram explorados pra caramba, pagavam aqueles impostos lá da Idade Média, ainda Corvéia, mano. Os caras estavam deixando o campo e chegando na cidade. Então essa galera também estava em contato com esse tipo de ideia, né? com essa ideologia. Então, sabe, as ideias circulavam pra caramba, tinham panfletos e tudo mais. Né? Então, né, aí, tenta imaginar esse início do século XX, do ponto de vista ideológico, do pensamento das pessoas, assim. Né? As ideias circulando, né? Anarquismo, liberalismo, socialismo, todas essas ideias ali, pá, né, no grande caldeirão ali fervendo. Tá? O pensamento socialista, o pensamento de esquerda, ele vai propor para o operariado, para o campesinato, a luta. Vocês têm que lutar, vocês têm que tomar os meios de produção, tomar o governo e fazer a transformação socialista. Ok. Só que isso não é feito à revelia, não é uma loucura e todo mundo pá e detona tudo de um jeito. Não, tem uma organização. E essa organização pode começar com partidos, com sindicatos, né, com núcleos de pessoas que se reúnem para chegar até a formação do quê? De um partido político. E é o que surge na Rússia, o Partido Social, deixa eu ler, o Partido Social Democrata.
Só que entende uma coisa, quando a gente fala de Partido Social Democrata, já vem na sua mente a ideia de, pô, partido político, eleição, deputados e tal. Calma, calma. Início do século XX, a Rússia era uma monarquia absolutista. Saca? Nicolau II, ele nem passava minimamente pela ideia dele que ele pudesse abrir o sistema político para deputados, para senadores, né? Tem um run ali, né? Uma postura dele de tentar controlar um pouco ali o ânimo do povo, demonstrando isso. Ó, vou criar a Duma, né? Mas quem que ele coloca lá, né? Como primeiro-ministro? O filho dele, né? Ele envolve. E aí dá a treta que dá. Então, assim, mais de um modo geral, né, essas pessoas que estavam no campesinato operariado, os caras vão criar, né, o Partido Social Democrata, que vai ser considerado um partido ilegal, mas mesmo sendo um partido ilegal, vai ser um partido que vai existir, que vai aglutinar forças e vai aglutinar pessoas, né, em prol da mudança na Rússia. Por quê? Depois do Domingo Sangrento, depois, né, da guerra contra o Japão, né, depois de diversas manifestações, por exemplo, que nem da Marinha Russa, né, a favor dos revoltosos, ninguém mais tinha crença no absolutismo, ninguém mais apostava no governo de Nicolau II. Uma coisa era certa, nós vamos acabar com esse governo. A gente só não sabe quando. Então as pessoas se mobilizavam socialmente para que aquele governo desaparecesse e algo melhor surgisse ali. Uma das coisas que surgiu na Rússia, né, que era o motor disso daí, era o Partido Social Democrata. Pô, professor, então você está dizendo que esse partido organizava todo mundo que era de esquerda e todo mundo que queria acabar com o governo? Sim, com o governo de Nicolau II. Sim, sim, sim. Ah, mas todo mundo não pensava da mesma maneira? Não. Não. Essa é uma característica do pensamento socialista, né, das ideologias de esquerda de modo geral. Elas se ramificam, elas têm uma capilaridade ali, né? O pensamento ele não é monolítico, ele não é uma coisa sólida, estabelecida. É isso e acabou. Não, você tem umas divisões ali, né? E o partido, né, social-democrata, ele também vai ter uma divisão. Você vai ter um grupo, por exemplo, dentro desse partido que vai pensar de uma determinada maneira. Então o que os caras vão pensar? Eles vão pensar o seguinte, olha, vamos unir camponeses, operários, vamos fazer uma mega de uma revolta, vamos tomar esse governo pela força e, cara, a revolução vai vir de cima para baixo, né? Assim, pensando no seguinte dinâmica, os caras se unem, tomam o poder e lá no poder os caras estendem, né, a ideia de um governo socialista para toda a nação. Isso que eu estou querendo dizer que vem de cima para baixo, tá? Mas tem essa movimentação aí, a coisa vai pela força, vai pela porrada, vai pela revolução, entendeu? Porém, nem todo mundo que estava nesse partido pensava dessa maneira. Você tinha uma outra linha de pensamento, por exemplo, que pensava o seguinte, falava, a gente não precisa ser tão radical, mano. Pra que partir pro arrebento? Pra que treta, mano? Não, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma aliança com a burguesia, são os caras que são os donos do meio de produção, os caras têm, né, tem a grana, tem a verba, tem o poder econômico. Junto com esses caras, a gente se articula para chegar ao poder. Entende? Vamos chegar ao poder, vamos fazer uma estruturação do governo, uma negociata, vamos tentar resolver por um outro caminho que não é necessariamente de revolução, de conflito e de treta. Então a ideia era uma passagem, sabe? Você sai de uma monarquia, entra num outro sistema, num outro governo que seria socialista, então a coisa viria de uma maneira um pouco mais branda, tá? E tanto uma linha de pensamento como a outra, elas não estavam totalmente desconectadas da época, tá? Porque essa galera que propunha a aliança do operariado com os camponeses a partir do arrebento, era uma linha mais radical, que encontrava muito eco numa linha chamada de socialismo científico, que entendia que a revolução socialista só ia ocorrer por meio de revolta, por meio de treta. E essa galera que está seguindo por esse caminho da negociação, da aproximação com a burguesia, era uma galera que estava mais próxima ali do socialismo utópico, que acreditava que o socialismo ia vir pelo convencimento, ou seja, as pessoas iam se convencer, né, de que essa
de que essa transformação era necessária, de que ela tinha que ocorrer, então todo mundo ia fazer, ia se tornar candidatos, políticos iam ser representantes dessa linha e a coisa ia acontecer dessa maneira. Tá? Então, nenhum dos dois grupos estavam desconectados. Porém, os dois grupos estavam impossibilitados de trabalharem juntos, porque, mano, um quer seguir por um caminho, outro quer seguir por outro. E cada grupo tinha o seu líder. Né? Por exemplo, a galera mais adepta daquela revolução mais radical, eles tinham uma liderança que era o Lenin, que é uma figura conhecida, né, da Revolução Russa. Né? E tinha outros caras importantes também desse grupo, né, Trotsky, o Stalin, né, o cara que vai ser o ditador aí, vai matar gente pra caramba aí na época da União Soviética e tal. E esses caras estavam nesse grupo aí do Lenin, né? E o grupo, né, da galera que queria seguir um outro caminho também tinha um líder, que era o Martov. Tá? Então, automaticamente, você cria uma polarização dentro do movimento de esquerda, saca? Com duas lideranças, com duas formas de pensar, com duas propostas de revolução totalmente diferentes. Essa polarização cria dois grupos, né, como eu já disse, e cada grupo tinha ali a sua identidade. O grupo que era comandado pelo Lenin, eles eram conhecidos por bolcheviques. Por que bolcheviques? Porque bolchevique é uma palavrinha russa que significa maioria. E a galera que seguia o Martov, eles eram conhecidos como mencheviques. Que mencheviques é uma palavrinha em russo que significa minoria. Então, de onde que veio isso daí, professor? Por que surgiu? Porque, cara, é uma questão um pouco lógica, saca? Você imagina a sociedade russa. Mano, a grande maioria, a esmagadora maioria, era formada por quem? Camponeses e operários. Então você tem uma linha de raciocínio que defende que esses dois grupos se unam e partam para cima do czar. Os caras já tinham passado pelo Domingo Sangrento, os caras estavam numa situação extremamente complicada, ninguém mais queria dialogar com... Assim, a maioria das pessoas não queriam mais dialogar com Nicolau II. Então essa linha aí defendida por Lenin é uma linha que vai atrair muitas pessoas. E consequentemente, essa linha vai se tornar maior e vai ganhar esse apelido de bolcheviques, maioria. E essa linha aí do Martov, apesar de encontrar eco, né, ou seja, de encontrar seguidores, é uma linha que, tipo, a galera curte, mas não são todos, né, mano? Né, um operário, um camponês, por exemplo, que passou bastante tempo lá sendo explorado por um senhor, por um nobre, o cara não tá muito a fim de negociar com ninguém, não, mano. E um operário, por exemplo, que foi explorado pra caramba pelo patrão dele, trabalhava muito, ganhava pouco, ele também não tá muito preocupado em fazer aliança com o burguês, mano. Os caras estão mais na pegada do arregaço mesmo. Então, por isso que, né, um grupo acaba tendo mais participações, outro grupo menos. Mas os dois grupos existem. São duas propostas, e são duas propostas que competem. Não pensa assim, só porque os caras são bolcheviques, os caras saem na frente e arregaçam. Não. Tem uma competição aí. A gente vai ver que tem um momento aí que um vai passar na frente do outro e... pau. Já era, a coisa acontece. Mas vai pensando dessa maneira aí. Tá? Continuando. Entendi, professor. Então, bolcheviques, mencheviques, esses dois grupos dominavam o cenário, né? Não. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode enquadrar, encaixotar, né, a maneira de pensar, a ideologia das pessoas nessa época? Pois é, porque na Rússia você tinha diversas formas de pensamento. Tá? E isso fazia com que houvessem outros grupos. Bolcheviques, maioria, mencheviques, minoria, mas haviam outros grupos também que tinham uma certa expressividade. Tá? Por exemplo, um grupo, né, que vai ter um grupo muito importante lá, é o grupo dos social-revolucionários. Tá? E quem que fazia parte desse grupo social-revolucionários? Esse grupo ele organizava os intelectuais, né? Professores, advogados, médicos, essa galera mais estudada, eles encontravam uma linha ali, porque eles também não eram a favor mais da monarquia. Não, monarquia não quero. Porém, para essa galera, o caminho do socialismo, pura e simplesmente de ir lá e transformar a sociedade igualitária na base da porrada e tal, também não era um caminho que eles queriam. Então a galera, né, os caras iam por outro lado, então era uma terceira via.
Né? Os caras não eram tão radicais que nem os socialistas, né? Que nem os bolcheviques, mencheviques, mas também queriam acabar com a monarquia. Sabia que a monarquia não era um bom caminho. Tá? E tinha um outro grupo que era dos constitucional-democratas, tá? Que organizava mais a burguesia liberal. E deixa eu te explicar quem são esses caras. A burguesia liberal, como o próprio nome já diz, são seguidores de uma outra ideologia, que é o liberalismo econômico, que está bem explicado também na minha outra aula lá. Tá? E para esses caras, qual que era a grande ideia? A ideia era criar uma forma de governo que não fosse tão controladora, tão dominadora da economia, do Estado, da vida das pessoas. Como assim, professor? Se liga. O Nicolau II, ele tinha uma monarquia absolutista. Beleza. E ele concentrava todos os poderes na mão dele. Justiça, a guerra, a educação. Ele era um cara que controlava e governava baseado na ideia do direito divino. Meu pai governou, foi escolhido por Deus, eu também sou escolhido por Deus, eu governo. Tá. A proposta que tinha para acabar com esse governo era um governo socialista, né, formado por representantes das classes trabalhadoras, dos operários, dos camponeses. E esse governo, ele seria também controlador, ele ia controlar toda a economia, ele controlaria todos os meios de produção, todas as riquezas e cuidaria para que tudo isso fosse totalmente distribuído. Então é um governo controlador, um governo que agiria diretamente sobre a vida das pessoas. Essa era a proposta socialista. Esses caras do Partido Constitucional Democrata, desse grupo, né, vamos assim dizer, a burguesia liberal, eles estavam mirando num outro exemplo. Por exemplo, quem? Os Estados Unidos. O que eram os Estados Unidos nessa época? Os Estados Unidos já era uma grande potência industrializada, porém lá o Estado ele controlava algumas coisas, defesa, a saúde, algumas coisas do tipo, mas a economia ela era livre, totalmente livre, não tinha amarras. Tanto é que a gente vai ver que na virada do século, depois, né, da Primeira Guerra Mundial, lá em 29, vai ter um grande crash lá, vai ter um quebra ferrado da Bolsa de 29, justamente por causa dessa tradição que os Estados Unidos já vinha desde o século XIX de não ter um controle excessivo na economia, porque o liberalismo empregava isso. Né? E os Estados Unidos, nessa mesma época, início do século XX, vivia isso de uma maneira, plena. E isso fazia a economia dos Estados Unidos bombar e os caras serem uma grande potência já nessa época. Tá? Esse grupo que estava na Rússia, essa burguesia liberal, estava se esperando nisso. E também no exemplo da Inglaterra, também, né, que também tinha um pouco dessa linha aí. Então a ideia dos caras era, queremos acabar com o governo do Nicolau II, que é excessivamente controlador. Mas depois que essa monarquia acabar, nós queremos um governo que seja que o governo seja menos presente na economia e seja menos presente em algumas coisas e deixe tudo se controlar. Porque o mercado controla a si próprio através da lei da oferta e através da lei da procura. Então esses caras tinham essa linha. Então olha o caldeirão que tinha de ideias, olha o caldeirão de pensamentos que tinha na Rússia nessa época. Você tinha esses 4 grupos, né, cada um ali se articulando à sua maneira, mas os 4 tinham um consenso. Nicolau II não pode mais governar. Tá? Não vai rolar. Não serve mais a monarquia para a Rússia. Continuando. E aí, você já está pensando assim, pô, professor, mas então não havia um consenso exato. Não tem. Por isso que eu falei, você não pode limitar, enquadrar o pensamento e falar, o socialismo é só uma linha reta lá que organizou os operários, os trabalhadores e destruiu o governo. Não. Cara, era um caldeirão cheio de pensamentos e cheio de orientações. E tem outras que eu nem coloquei aqui na minha aula aqui. De repente um conhecedor melhor aí sobre a história da Rússia que está vendo essa aula, sabe? Se você souber, comenta lá, mano. Se você souber de outras linhas de pensamento que haviam nessa época, que não apareceu aqui na aula, coloca lá, tá? Porque eu estou preparando uma aula aqui mais focada, né, por um 9º ano, mais para o 3º ano do ensino médio. Então a ideia aqui não é, né, desmiuçar tanto assim a situação. Você pega todas essas linhas de pensamento e agora você pensa comigo. Imagina, todas essas linhas de pensamento acontecendo e no meio de tudo isso, a guerra contra o Japão. Cara, raciocina comigo. Você acha que esse conflito ele vai dar força ou não para essas linhas de pensamento? Comenta aí no vídeo. Passa a guerra contra o Japão. O que acontece lá na Rússia?
As greves, cara, Domingo Sangrento, greve geral. Pô, mano, você acha que esse movimento social não está se inspirando em alguma ideia ou em algumas ideias? Pensa comigo. Você não consegue visualizar a causa e a consequência? Mas aí, ó, continua a história. Passa o Domingo Sangrento, cara, vem os sovietes. E lembra o que representou os sovietes? Os sovietes, eles foram uma ruptura com o poder do Nicolau II. Romperam. Tipo, mano, aquele cara já não me representa mais. Nós vamos nos organizar aqui, camponeses, operários, um grupo aqui local, e nós vamos criar as nossas leis, nós vamos tocar a nossa vida independente do que está acontecendo lá. Entende? Olha só como que essa movimentação já é uma consequência do tão grande que essas linhas de pensamento estavam entre a sociedade russa. Mas aí, cara, os acontecimentos continuam, né? E vem aí o Nicolau II, ele acaba com os sovietes, entende? Ele mexe na Duma, deixa a Duma do jeito dele, ele traz ali a burguesia, e quando ele faz isso, praticamente, os mencheviques perdem um pouco da moral deles. Porque os mencheviques, eles vêm, né, com uma proposta revolucionária diferente, menos agressiva, e como eu disse para vocês, eles têm apoio de uma parte da sociedade russa, tá? Não pense que os caras estavam esquecidos, não. Tanto é que eles vão compor ali o parlamento ali do Nicolau II, tá? Mas a gente viu que não adiantou muita coisa, porque a Rússia continuou na guerra, as grandes mudanças mesmo que as pessoas queriam, não aconteceu. Mas a gente vai ver isso melhor na nossa próxima aula aí, tá? E no meio de tudo isso, a Primeira Guerra estourando. Cara, tenta entrar na cabeça de um operário, de um camponês, de uma dona de casa, de uma criança, de alguém que era membro, né, dessa parte menos privilegiada, mais explorada, vamos assim dizer, da sociedade russa. E raciocina comigo, no meio de tantos acontecimentos, no meio de tanta coisa ferrada que ocorreu, cara, você tinha essas ideias circulando, grupos acontecendo, movimentações acontecendo, insinuando, instigando e colocando as pessoas para revolucionar, colocando a responsabilidade na mão dessas pessoas, falando assim, meu, esquece, o Nicolau II não vai fazer nada, a Duma não vai fazer nada, os caras que estão não vão fazer nada, é você que tem que fazer. E para esses caras que já estavam na pobreza, estavam na miséria, estavam sendo explorados, mano, os caras não tinham nada a perder. Então os caras vão para a rua mesmo e vão começar com a revolução. Ainda mais porque a gente não está falando de um período tão longo assim de história. Você pega desde 1904, né, a guerra contra o Japão, até 1914, o início da Primeira Guerra. Pô, estou falando de 10 anos. Pô, professor, 10 anos. Sim, mas historicamente não é nada. Não é nada. Sabe, cara, assim, 10 anos historicamente não é nada. Assim, é pra gente também no século XXI, 10 anos, né, você fala, pô, mano, o tempo voa pra gente também, né? Então, assim, essas situações históricas, com essas linhas de pensamento, explicam por que a sociedade russa seguiu um determinado caminho e por que os caras foram para onde eles foram. Você está me entendendo? Então, a ideia dessa aula aqui é esclarecer para você um pouquinho o que estava ocorrendo na cabeça das pessoas, o que estava ocorrendo na mente delas, aquilo que vai impulsionar elas para acabar com o governo do Nicolau II. Beleza? Espero então que essa aula tenha sido bacana para você, que você tenha entendido, que você tenha tomado aí o seu chimarrão, certo? E que a partir daqui então você consiga ter um entendimento, que as próximas videoaulas sobre a Revolução Russa façam mais sentido para você aí, ok? Comenta aí no vídeo para mim o que você achou, se ficou legal, se faltou alguma coisa, você pode comentar aí também, a gente vai conversando para as próximas aulas, beleza? Um abração, galera, e obrigado aí para você que chegou até aqui no vídeo, hein? Fui!